Amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu venho aqui trazer uma notícia para vocês sobre o ocorrido, né, dessa semana, o que aconteceu essa semana, sobre os estudos que nós estamos fazendo sobre a sacudidura, né? Veio um comentário ali, nos comentários veio um senhor criticando aquilo que eu estava pregando e tudo mais. A questão não foi ele criticar, a questão foi a forma que ele criticou, né? Se a gente pega a Bíblia, né, irmãos, aqui em 2 Timóteo, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho, ó. Aqui em 2 Timóteo 2:24 diz assim: O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre, deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Educação, corrigir com delicadeza, coisas que não ocorreu, né, irmãos, nos comentários desse senhor. E falo isso com muito respeito, sabe? Talvez ele possa estar vendo esse vídeo e falo isso com muito respeito. Estou orando por ele, como estou orando para mim também. Porque numa dessa, irmãos, a gente acaba desistindo da pregação do evangelho. E isso é muito sério, no meu ver, sabe? Eu acho que o evangelho é todo o amor. A gente tem que falar com as pessoas com muito amor, com muito carinho. Então, a questão, aí eu fui ali, apaguei os comentários, porque na terceira vez que ele veio comentar comigo foi com muita agressão, eu senti muito ódio nas palavras dele, e eu penso de verdade, irmãos, quando a gente está ali na obra do Senhor, por exemplo, nesse momento, ele ali nos comentários, né? Eu penso que se o Espírito Santo estivesse falando através dele para me alertar, porque eu não sou perfeito, irmãos, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável e eu estou sujeito a erro, sim. Então, se o Espírito Santo estivesse usando ele, eu creio de verdade, ele não teria escrito, né, os comentários da forma que ele escreveu, de uma forma muito agressiva, de uma forma muito, no meu ver, muito arrogante, mas enfim, eu não estou aqui para falar dele, eu estou aqui para mostrar o tanto que Deus é maravilhoso em minha vida. Antes de eu mostrar isso, eu gostaria de ler outro texto aqui de Tito 3. Tito 3, versículo 9, diz assim, ó: Mas evite as discussões tolas e longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Então é por isso que eu apaguei ali, sabe, irmãos? Eu apaguei os comentários, eu até apaguei os vídeos que eu estava trazendo para vocês, né, da forma que eu estudei e tudo mais. Talvez a ligação que eu estava fazendo com Canaã terrestre, com a Canaã celestial, talvez possa estar errado, né? No meu ver, não estava, tá? No meu ver. Por aquilo tem muito fundamento ali, tem muito a ver, sim. Até em questão da sacudidura, né? A essência da sacudidura, em questão do capítulo da sacudidura, do espírito de profecia. Não é o que eu estava pregando para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a Bíblia, sim, tem vários tipos de sacudidura. São pastores falando isso, nas lives que eu estou vendo aí. Então eu quis linkar, sim, porque ao meu ver, tá, irmãos? Ao meu ver, o que aconteceu ali com o povo de Israel para entrar em Canaã em questão de alimentação foi um tipo de sacudidura. E eu quis linkar isso com os finais dos tempos, porque o espírito de profecia também fala que aqueles que estão meio convertidos em relação a comer carne ficarão de fora, não farão mais parte do povo de Deus e não vai andar mais com o povo de Deus. Eu vejo aí um tipo de sacudidura.
Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero trazer a vocês, porque eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste com esse comentário e eu orei muito a Deus, Senhor, me ajuda, me mostra a verdade e me mostra onde eu estou errando. E orei muito, irmãos, muito mesmo. Conversei com algumas pessoas, essas pessoas também viram essa agressividade, é isso que fala dessa forma, agressividade, né, no jeito que esse senhor falou ali nos comentários e tudo mais. E eu orando muito a Deus, clamando muito a Deus, e Deus, como Deus é maravilhoso em minha vida, sabe, irmãos? Deus é fantástico. Como eu disse, irmãos, assim, eu não sou o dono da verdade, eu não sou teólogo, eu não tenho aquela base da teologia. O que eu tento trazer para vocês é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu estou estudando, e eu estudo muito, muito mesmo. Todos os dias eu estudo. Eu assisto um culto por dia, sabe, em questão de estudos ali, para mim crescer cada vez mais. Só que eu não tenho aquela base teórica dos pastores, né? Porque eles estudam demais, eles vivem disso, eu não vivo disso. Mas eu tento trazer da melhor forma para vocês, para que vocês possam entender da melhor forma, de uma forma mais simples, mais direta, sem ficar rodeando, entendeu? Então, aí Deus me revelou algo maravilhoso essa semana. Eu não tinha feito, né? Eu não tinha feito a lição da escola sabatina de segunda e terça-feira. E tudo aconteceu na terça-feira, né? No decorrer da semana, final de semana. E terça-feira foi o dia que eu apaguei os comentários desse senhor, apaguei os vídeos e orando muito a Deus. E aí eu fui fazer os estudos e eu faço a lição da escola sabatina junto com o pastor Dudu, né? Ele é muito pra frente, ele é muito engraçado, o jeito que ele fala. E eu vi Deus falando comigo ali, irmãos. Sabe, como que Deus ele responde às nossas questões, às nossas respostas. E o pastor Dudu ali, eu estudando, ele falou assim, eu até anotei aqui, eu vou ler para vocês, ó, ele falou assim, não deixe de testemunhar. Porque eu estava a ponto, irmãos, de desistir da pregação, sabe? Eu até tinha falado para minha esposa, eu não vou pregar mais, sabe? Não é isso que eu não quero ser taxado de falso profeta, não é isso. Sendo que eu estou trazendo fatos, eu estou trazendo fatos. Nesse processo, irmãos, eu vou trazer, como eu parei de pregar agora, questão da sacudidura, eu vou trazer os pastores, eu vou recortar os pontos e vou trazer para vocês aquilo que eu já estava pregando. Como que a questão da alimentação ela é importantíssima, mas saindo de bocas de pastores, entende? De pastores que estão pregando, para vocês entenderem que o que eu estava trazendo para vocês é a verdade. E o que esse senhor colocou ali nos comentários, não para mim, naquilo que eu estou estudando, não tem fundamento, entende? Talvez, nesse negócio de eu estar ligando a Canaã terrestre com a Canaã celestial, talvez isso não seja uma coisa certa a fazer. Mas para mim, tem muito fundamento, sim, tem muito fundamento, mas enfim. A questão é, olha o que o pastor Dudu colocou, né? Eu estava a ponto de desistir da pregação do evangelho, enfim. Aí ele falou assim, e eu vi que foi diretamente Deus falando comigo. Não deixe de testemunhar, ele falando. Fale a verdade daquilo que Deus fez por você, mesmo que as pessoas duvidem. Então, assim, Deus mudou muito a questão da minha alimentação, está fazendo muito bem a mim. Eu estou começando a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Eu estou começando a entender coisas de profecias, de Bíblia, em questão ao redor, ao meu redor, em questão das coisas que estão acontecendo, coisas que eu não entendia antes. Não entendia. Eu lia coisas na Bíblia, irmãos, eu não entendia. E quando eu fiz a reforma de saúde na minha vida, como a minha mente, os meus olhos se abriram. E aí ele continua assim, né? Nada pode fazer a gente parar, por mais que elas duvidem de você. Nada. Nada pode fazer a gente parar da pregação do evangelho. Nada.
nada, nós temos que continuar a pregar. Por mais que essas pessoas te derrubem, te deixam mal, te deixam para baixo, não pare de pregar. Se crê ou não, continue a pregar daquilo que Deus está mostrando a você. Muitas vezes a gente vai falar e as pessoas não vão entender, como acontecia quando Jesus falava ou pregava. Quando Jesus falava, pregava, muitas pessoas não entendiam às vezes, né? Até os apóstolos mesmo ficavam em dúvida, não entendiam. Então, assim, mesmo que isso aconteça com você, não importa, continue pregando, continue falando daquilo que Jesus está mostrando para você. E a mensagem, né, da liçãozinha aqui no verso para memorizar diz assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20, olha que maravilhoso. Que nós não deixemos de testemunhar, irmão, e falar daquilo que Deus está nos mostrando. Mesmo que algumas pessoas não aceitem, mesmo que algumas pessoas não gostem, mesmo que algumas pessoas não acreditem, mesmo que algumas pessoas duvidem daquilo que você está falando. Mas pregue a verdade. Porque se é Deus, se você sente que é Deus que está mostrando isso para você, pregue a verdade. Continue a pregar. Aí ele continua falando assim, ó. Tem pessoas que não escutam o que está sendo dito, mas tem gente que escuta o que ela quer entender. Olha que interessante. Tem pessoas, irmãos, que não quer ouvir alguns tipos de pregações da igreja, entende? Elas querem ouvir aquilo que é da sua comodidade, aquilo que agrada aos seus ouvidos. Irmãos, entenda uma coisa muito séria. Tem coisas na Bíblia que a gente lê, que a gente não gosta de ler. Tem coisas no Espírito de Profecia que está ali, que Deus revelou, que a gente não gosta de ler. Porque nós temos um corpo pecaminoso e nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Mas está ali, está escrito, é fato. Contra fatos, irmãos, não há argumentos. É fato. E tudo que eu estou trazendo para vocês é fato, não há argumentos. Aí o pastor Dudu continuou assim, né? Olha só, tudo falando para mim, porque eu estava muito mal, querendo desistir da pregação, enfim. Quando eu mostrei isso para minha esposa, irmãos, ela ficou de cara e eu comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar. E aquela sensação de Deus falando comigo, sabe? Não deixe de falar só porque você não tem o curso superior, só porque você é semi-alfabeto. Não deixe de falar só porque você tem vergonha ou porque perto de você existe uma autoridade maior, um inteligente. Não deixe de pregar só porque talvez um pastor chega para você, irmãos, e fala que está errado, sendo que você tem certeza que está certo. Porque existe uma divergência em questão hoje da alimentação. Eu vejo isso. Me desculpa, mas é o que eu vejo em questão ali do nosso povo. Uns falam umas coisas, outros falam outra. A questão da alimentação, irmãos, é a mesma coisa em questão da bateria dentro da igreja. Você já parou para perceber? Uns falam que pode, outros falam que não pode, entendeu? Uns falam que a questão de parar de comer carne não tem nada a ver, outros falam que tem, que é isso mesmo. É isso que eu vejo. Mas enfim, continuando aqui, aí ele continua falando assim, as coisas que a gente sabe não precisa de faculdade, essas coisas diz respeito à eternidade, então prega o evangelho, porque aquilo que você está falando, talvez você vai salvar almas daquilo que você está pregando. Circunstância, olha, presta atenção nisso aqui, a hora que ele falou isso aqui, eu falei, não, é para mim, Deus está falando comigo. O pastor Dudu falou assim, circunstância surgirão para atrapalhar você de testemunhar. E o diabo é o diabo agindo. Satanás vai fazer de tudo através da circunstância para atrapalhar você.
Ele também vai fazer de tudo, não só através da circunstância, mas através de algumas pessoas para atrapalhar você de testemunhar. Irmãos, a hora que ele falou isso aqui, eu falei, Senhor, obrigado por está falando comigo, por estar me mostrando aquilo que eu estava em dúvida, porque eu fiquei em dúvida, eu falei, Senhor, o que que eu faço? Eu paro de pregar, eu estou falando, fazendo a coisa certa, por favor, Senhor, me ajude a entender o que está acontecendo, porque, irmãos, eu acredito no grande conflito entre o bem e o mal. Satanás, ele vai usar de todas as formas para que você não fale, não testemunhe da verdade, daquilo que Deus está nos mostrando, porque eu volto a dizer, contra fatos, irmãos, não é argumento. Está escrito, se está escrito, está escrito. Aí ele continua falando assim, a pergunta é, você vai desistir ou seguir em frente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o diabo quer me calar, ele não vai conseguir, porque Jesus é maior em minha vida, em sua vida. Continue a testemunhar, mesmo que você compre uma briga com todo o inferno, não pare de falar daquilo que Deus está mostrando para você. Maior é o que está com a gente, Cristo Jesus. Louvado seja. Não temas, pois sou contigo. Que maravilhoso, irmãos. Sabe, quando eu ouvi isso aí, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado por estar falando comigo através desse pastor, porque, irmãos, eu orei muito, eu pedi muito a Deus para que Deus me mostrasse se eu estava fazendo certo ou errado. Aí eu comecei a ver alguns estudos que eu já tinha feito, né, para mandar para vocês. Eu vou mandar no decorrer dessa semana partes, né, dos estudos, para vocês verem que aquilo que eu estava trazendo para vocês em questão da alimentação é verdade. Irmãos, a questão da alimentação não é assim, vocês, que nem o Senhor falou, você está pregando salvação pela comida, pela alimentação, entende? A questão não é essa, a questão é a questão da decisão, porque nós estamos indo para a grande batalha do Armagedon. Essa batalha é mental, irmãos, é mental. E quanto mais nós temos a nossa mente limpa, a nossa mente saudável, nosso corpo saudável, nós vamos passar por essa luta, por essa briga mental que vai ocorrer, que vai ser muito forte. E Deus está tentando mostrar isso para nós. Deus está tentando nos limpar, porque hoje a alimentação já é comprovado cientificamente. É isso que eu estava trazendo para vocês. Alguns tipos de alimentação sujam a nossa mente, o nosso corpo, o nosso lóbulo frontal. O espírito de profecia fala isso. O espírito de profecia fala que tudo aquilo que diminui a força física, mental e espiritual nos faz fazer as decisões erradas. E eu estava trazendo através da ciência, através da medicina, o porquê que Deus está tentando tirar esses tipos de alimentação nossa, principalmente o alimento cárneo, porque nós estamos indo para a guerra do Armagedon. E a ciência já fala o porquê. Né? Eu estava trazendo aí para vocês vários estudos, mas eu vou trazer mais para frente. Deixa eu só terminar esses estudos com vocês através de pastores que eu vou trazer para vocês, comprovando aquilo que eu já estava trazendo. E quando eu fiz esses estudos, eu falei, nossa, Senhor, obrigado. Obrigado por me mostrar a verdade, sabe? Último texto que eu gostaria de ler para vocês para encerrar aqui. Atos 4:19 diz assim, ó: os senhores mesmo julgam diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Aí Atos 5:29 diz assim: então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. Irmãos, eu prefiro obedecer a Deus.
Eu prefiro ficar do lado de Deus, mesmo que pastores às vezes chegam a falar coisas que para mim não fazem sentido. Por que não faz sentido? Porque eu estou lendo fatos, eu estou estudando fatos. E eu estou comprovando isso para vocês. Mas eu respeito vocês, eu respeito você que não concorde comigo, entende? Eu respeito. A gente tem que respeitar. A questão é, nós temos que ter amor. Nós temos que falar, pregar a verdade, sim, mas com muito amor. Nós temos que criticar, sim, com muito amor, com muita educação, com muita delicadeza. E eu vejo que essa é a essência do cristianismo, o amor. Sem rebaixar as pessoas, sem deixar as pessoas para baixo, sem deixar as pessoas assim, querendo desistir do evangelho, de igreja e tal. Não. Nós temos que falar a verdade, sim, doe o que doer, mas precisamos pregar a verdade, mas com muito amor e com muito carinho. E fazer críticas também com muito amor e com muito carinho. Então, o que eu quero trazer para vocês, irmãos, eu prefiro obedecer a Deus e seguir aquilo que Ele está me mostrando e que faz muito sentido para mim, tá? Eu tô desativando aqui os comentários para não ter esses desconforto, né, que eu tive essa semana. E Deus revelou muita coisa para mim e me deixou de novo com o coração pegando fogo para pregar o evangelho e falar daquilo que Ele está revelando para mim. Eu creio nisso. Irmãos, desde que me prove ao contrário, eu ainda vou continuar pregando aquilo que Deus está mostrando para mim. Desde que me prove ao contrário. Até agora ninguém provou ao contrário para mim. Então, que Deus o abençoe. Eu falo isso com muito amor e respeito a vocês. Oro muito por vocês, entende? E que Deus os abençoe, que Deus possa nos dar discernimento, iluminação de Sua palavra, para que nós possamos entender, irmãos, o que está acontecendo agora nos finais dos tempos, que a batalha espiritual está muito intensa, o engano está muito intenso. E o estudo que eu quero trazer para vocês é a alimentação, ela tem muito fundamento nisso. Por isso que muitas pessoas não estão conseguindo entender algumas coisas, porque a base da alimentação é muito importante. Senão o espírito de profecia não iria falar. Ela não iria falar que a reforma de saúde ela está intimamente ligada com a mensagem mais poderosa dos nossos dias, que é a mensagem do terceiro anjo. Ela não iria falar isso se a questão da alimentação não fosse tão importante para os nossos dias hoje. Ela não iria falar que aqueles que estão meio convertidos em questão de comer carne ficarão de fora, não vai mais andar com o povo de Deus. Ela não ia falar isso à toa. E aí você vai para a ciência, você vê o porquê, você vê tudo claramente, o porquê que Deus está tentando tirar essa alimentação do seu povo. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu peço a vocês, façam esses estudos que eu vou trazer para vocês. Né? São cortes que eu vou trazer de vídeos aí, mostrando através de boca de outras pessoas. Porque através de mim as pessoas não vão acreditar. Mas talvez acredite através de pastores, líderes da nossa igreja, né? Porque eu acho muito importante, sim, esse ponto, a questão da alimentação, porque para mim tudo começa por aí, em questão da gente enxergar as coisas com mais clareza, entendeu? Para mim é uma estratégia assim do inimigo, irmãos. Por que que o inimigo está colocando tanta alimentação aí não saudável para nós comermos, né? Então tem uma estratégia dele sim aí e faz muito sentido para mim. Então, no final desse estudo, aí eu vou começar a trazer aqui, como eu estava fazendo, né, a questão da, da ciência, né, trazer o que a ciência fala sobre isso, o que a medicina fala sobre isso. Então, que Deus os abençoe, que nós possamos seguir em frente e prestar atenção, sim, naquilo que está revelado, já está revelado para nós, porque é muito importante. Eu acho que chegou a hora da gente mudar de vida, irmãos, da gente colocar a nossa vida, os nossos prazeres nas mãos de Deus, entende? Então fiquem com Deus, viu? E orem por mim, eu estou orando por vocês para que a gente não caia no engano,
Estou orando por esse senhor também, que Deus abençoe ele, que possamos entender cada vez mais o evangelho, os escritos da irmã White, enfim, nós não somos perfeitos e estamos sujeitos a erros, sim, a ser enganados, sim, mas que Deus possa nos proteger e abrir os nossos olhos, tá bom? Fique com Deus, irmãos.